Olá, meus caríssimos irmãos de fé. Estamos aqui comentando e estudando novamente o nosso tratado sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, escrito por São Luís Maria Grignion de Montfort. Nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos ver o título que está no artigo 2º, os sinais da verdadeira devoção à Santa Virgem Maria. Quais são aqueles sinais que, diferentes dos outros que nós estudamos na semana passada, são aqueles que nos apontam para aquelas que são as falsas devoções à Virgem Maria. Se por um lado nós temos aquilo que nos faz perceber a falsidade da devoção, neste título que São Luís colocou aqui no artigo 2º do capítulo 3º que nós já iniciamos, se por um lado nós temos os sinais, os indicativos que nos levam a perceber quais são as falsas devoções à Santíssima Virgem Maria, São Luís começa já a nos apresentar o essencial do ponto principal de onde ele queria chegar com tudo isso que ele nos disse até agora, para nos dizer que a verdadeira devoção, ela tem características próprias. E sem essas características, você não pode dizer que, de fato, é um verdadeiro devoto de Nossa Senhora, segundo a concepção de São Luís, aquilo que ele entende como sendo também a concepção da Igreja. Por isso, porque São Luís não inventou isso, São Luís aprendeu isso. Então, aquilo que lhe foi ensinado é aquilo que ele está transmitindo. O que ele está nos dizendo? Que a verdadeira devoção à Nossa Senhora, ela é interior, primeiro ponto. Segundo, eterna. Terceira, é santa. Quarto, é constante. E, por último, em quinto lugar, não por isso menos importante, ela é desinteressada. Então, há 5 características que nos indicam a verdadeira devoção a Nossa Senhora e, consequentemente, os verdadeiros devotos da Virgem Maria. São aqueles que buscam as práticas interiores menos que as exteriores. Não excluem as exteriores, mas estão muito mais interessados nas práticas interiores da devoção. A verdadeira devoção, ela é eterna, seja plena de confiança na Santíssima Virgem, como a confiança que uma criança tem por sua mãe. Ela é santa, leva a alma que é devota a evitar o pecado e imitar as virtudes da Santíssima Virgem Maria. Particularmente, aqui São Luís vai citando aqui mais ou menos umas 10 virtudes que aquele que segue os passos de Maria, aquele que é devoto de Nossa Senhora, tem a oportunidade de imitar. A sua profunda humildade, a sua fé viva, a sua obediência cega, a sua oração contínua, a sua mortificação universal, sua pureza divina, sua caridade ardente, sua paciência heróica, sua doçura angelical e sua sabedoria divina. Tais são as 10 principais virtudes da Santíssima Virgem Maria. Depois São Luís nos diz que ela é constante. Não é como aqueles que são devotos por algum momento, depois já se desanimam, né? Aqueles que são inconstantes. Os verdadeiros devotos, eles são constantes. É a capacidade para se opor ao mundo, à carne, paixões, são constantes. Ou seja, deixa a alma devota firme no bem, levando-a a não desistir facilmente de suas práticas devocionais e dando-lhe a coragem de opor-se ao mundo com suas tendências e preceitos. A carne, com o seu fastio e suas paixões, ao diabo com suas tentações. Ou seja, essa constância na devoção,
ela é a capacidade para se opor ao mundo, à carne, às paixões e ao diabo. E um detalhe interessante que São Luís coloca aqui no finalzinho do ponto 4, quando ele fala da constância, ele diz: e sua devoção se torna insossa e sem graça, ela não fica se lamentando, pois o devoto justo e fiel vive da fé de Jesus e de Maria, e não dos sentimentos corpóreos. Ou seja, que ele tem gente que para a oração servir precisa se arrepiar. Se você está apegado a um arrepio que você sente numa oração X ou Y, então aquela oração que você vai, aquela missa que você frequenta, se você não se arrepiar, se você não sentir uma coisa assim diferente por dentro de você, então a oração não serviu. Então, esse tipo de comportamento é um sintoma da inconstância. Eu só busco a oração, a oração só me interessa quando algo exterior me estimula. Mas nós devemos buscar a oração porque a oração nos aproxima de Deus. Maria Santíssima nos aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo, apesar das dificuldades, apesar das contrariedades, apesar de não estarmos tão estimulados assim a participar daquela oração, seja ela qual for. E ela é, por fim, desinteressada, ela não busca nenhum tipo de interesse. Esse devoto fiel não ama Maria em razão de ela servir-lhe a alguma coisa, ou de esperar dela algo em troca, mas simplesmente por ela ser digna de ser amada. É por isso que ele a ama e a serve com fidelidade, tanto nos momentos de aridez e desalento, como naqueles de tranquilidade e exultação. Ele a ama tanto no alto do Calvário, como nas bodas de Caná. E depois São Luís continua, mas eu não vou ler, porque você também tem a oportunidade de ler, se fosse só a leitura, né? O essencial é que você perceber a diferença entre aquilo que é verdadeira devoção e aquilo que não é verdadeira devoção. No 111, parágrafo 111, São Luís diz assim: com o objetivo que tenho de formar um verdadeiro devoto de Maria e um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, ainda tenho muitas coisas mais a dizer. Tem muita coisa ainda para dizer. E aí ele diz: verdadeiramente, meu empenho terá sido de boa utilidade se este pequeno escrito, ao cair nas mãos de uma alma bem-nascida, ou seja, de uma alma nascida de Deus e de Maria, compreendem? E não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, revelar-lhe e inspirar-lhe, pela graça do Espírito Santo, a excelência e o valor da verdadeira e estável devoção à Santíssima Virgem, que passarei a descrever a partir de agora. Vocês lembram que sempre que eu fui apresentando, fomos fazendo esses nossos vídeos, nós sempre recordávamos que São Luís iria começar a ensinar a devoção. Ele ainda não, até esse momento, ele não ensinou qual que é a devoção. E aqui ele diz, no parágrafo 112, ele diz: agora eu vou começar a descrever como se vive esta devoção. Esta devoção que é santa, essa devoção que é constante, essa devoção que é desinteressada, essa devoção que é eterna e esta devoção que é interior. E esta palavra interior é o ponto principal que nós vamos destacar, não somente neste vídeo de hoje, como nos próximos vídeos que nós ainda vamos fazer, porque ainda tem um caminhozinho aí a percorrer antes de nós terminarmos a leitura deste tratado. O que São Luís está nos dizendo aqui? Vamos continuar. Se fosse capaz de saber que meu sangue criminoso teria a virtude de inocular nos corações as verdades que escrevo em honra de minha querida Mãe Soberana Senhora, da qual sou o último dentre todos os filhos
e escravos, ele está querendo dizer que ele é sem valor, que ele é pequeno, que ele é o menor de todos os devotos de Nossa Senhora. Ou seja, São Luís está querendo aqui se colocar com simplicidade num lugar que não é um lugar de destaque. Ele não quer um destaque para si. Bom, tirando aqui essa parte que São Luís está aqui se humilhando, né? Ele diz: me serviria dele, de quem? Do sangue dele, e não da tinta, da caneta, né? Para formar esses caracteres, na esperança que tem de encontrar boas almas que, por sua fidelidade à prática que ensino, ressarcirão minha querida mãe e mestra pelas perdas que ela teve em razão de minha ingratidão e infidelidade. Daqui vem um costume de que no dia da consagração as pessoas assinam essa consagração, a fórmula da consagração, e colocam uma gota de sangue nessa fórmula, motivados por esse ímpeto aqui de São Luís, que diz que se ele soubesse, se fosse capaz de saber que o sangue dele era capaz de convencer as pessoas, ele não escreveria com tinta, mas ele escreveria com o seu sangue. E aqueles que querem ser servos de Nossa Senhora, servos por amor, escravos por amor de Nossa Senhora e, consequentemente, de Jesus Cristo ou de Jesus Cristo e, consequentemente, de Nossa Senhora, porque nós já explicamos isso. Se você perdeu essa explicação, é só assistir os vídeos anteriores. Então, motivados por isso, aqueles que ingressam nesse grupo dos consagrados colocam uma gota de sangue na fórmula da consagração. Simplesmente por isso. Não é uma obrigação. Né? São Luís não disse que é para fazer assim, São Luís não disse que isso é uma exigência, ele simplesmente disse que ele colocaria o sangue dele para escrever os argumentos necessários para apresentar essa devoção. Ele não mandou ninguém botar sangue em papel nenhum, mas a partir desta afirmação de São Luís, aqueles que desejarem fazer isso, é uma opção que é possível, não é necessária para que aconteça a consagração. Mas aqueles que são levados por sua piedade a fazer, não se sintam em momento nenhum coagidos a não fazer por isso ou por aquilo. Se você quer fazer, você faz. O sangue é seu, né? Mas a motivação que nós encontramos é essa. Né? Escrever com o sangue, selar com o sangue, a exemplo dos mártires que davam o seu sangue, é óbvio que isso é simbólico, né? Muito bem. No 113 e no 114, para nós terminarmos o nosso vídeo de hoje, nós temos duas profecias de São Luís. Vamos fazer melhor. Para que você fique um pouquinho mais curioso, vamos deixar essas duas profecias para o nosso próximo vídeo, que o nosso vídeo de hoje já está um pouquinho longo, né? Então, nós apresentamos essas 5 características da verdadeira devoção a Nossa Senhora. Colocamos aqui alguns pontos importantes que São Luís quis destacar aqui. Na semana que vem nós voltamos com o parágrafo 113 e o 114, onde tem essas duas profecias que eu considero assim, e depois nós continuamos o restante. Até lá!